Hoje eu vou te contar a minha experiência sendo médium esponja. Como eu descobri o lado positivo, o lado negativo disso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como isso determinou a profissão que eu escolhi e como isso prejudicou a profissão que eu escolhi e como tudo isso atua na minha vida. Então, lá em 2020, pré-pandemia, na verdade no final de 2019, eu tive o despertar espiritual. Comecei o meu autoconhecimento, queria me melhorar, queria me desenvolver e tive o despertar espiritual. E desde o começo do meu processo, eu sempre senti as coisas de uma forma muito intensa. O que até então não era tão natural para mim, porque antes eu era uma pessoa mais fria, mais contida emocionalmente. E quando eu tive o despertar espiritual, parece que abriu uma barragem, uma barreira na minha vida, que eu comecei a sentir as coisas com muita intensidade, com muita profundidade. Tanto as minhas coisas pessoais, né? O que eu sentia, quando eu sentia raiva, quando eu sentia uma frustração, tanto absorver a energia das pessoas. É claro que no começo eu não sabia o que era isso, eu estava descobrindo. Eu estava de forma autodidata estudando, vendo vídeos, lendo livros, conversando com pessoas, buscando conhecimento, porque não tem nenhum lugar que nos ensina de forma acessível e fácil essas coisas espirituais, né? E então, em 2022, eu cheguei num momento de extrema crise existencial, crise de identidade, pensamentos de atentado à vida. Eu tava num limbo, assim, muito grande. Eu tava muito mal. Tava num momento de vida muito ruim. Dificuldades financeiras, de relacionamento, me sentindo sem propósito. Tudo parecia, assim, tá muito ruim. E aí eu cheguei até a live, um vídeo de uma pessoa. Ela se chama Aluga Mais. E ela tava falando sobre os tipos de mediunidade. E ela falou sobre a mediunidade esponja. E foi tudo, absolutamente tudo que eu tava sentindo e que eu tava vivendo. E o ponto aqui é, em outro vídeo a gente vai ter sobre sinais, sintomas, para tu entender melhor. Não vou aprofundar muito nisso aqui agora. Mas a questão é, chega um momento da mediunidade esponja sem o conhecimento, sem saber que é isso que a gente está vivendo, que a gente absorveu tanta coisa negativa, tanta coisa densa, tanta coisa ruim das pessoas e do mundo, que tu se desconecta de ti mesma, que tu perde a tua identidade, que tu não sabe mais quem tu é. Que é assim, literalmente uma desconexão de identidade. Tu é uma soma de, sei lá, dezenas, centenas de pessoas que tu conviveu, que tu se relacionou e tu não sabe mais quem tu é. E é por isso que geralmente todo mundo que tem um despertar, que descobre que tem a mediunidade esponja, geralmente a pessoa vai descobrir quando está vivendo esse momento. Porque através do desconforto, do sofrimento, tu vai buscar respostas, né? Entender o que está acontecendo contigo. E é muito comum escutar, né? Ai, tu é uma pessoa esponjinha. E aí tu começa a se antenar para essa palavra, esponjinha. Eu absorvo as coisas mesmo. E aí os teus mentores, a espiritualidade, teu eu superior, Deus, Jesus, quem seja que tu acredita, começa a colocar as pessoas, os vídeos, os livros no teu caminho, para que tu vá descobrindo o que está acontecendo. E foi assim que eu descobri o que era a mediunidade esponja e que eu tenho a mediunidade esponja, sou uma médium esponja. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Só que quando tu não conhece, quando tu não sabe o que é, tu simplesmente é. E quando tu começa a descobrir e a buscar conhecimento, essa mediunidade começa a ser aflorada. Então, muitas vezes pode parecer que quando eu despertei, eu comecei a ser médium esponja, mas na verdade
eu acredito que isso já nasce na gente, já nasce como uma predisposição, uma habilidade de sentir energias, de ser sensitivo para o que está no campo, para o que está nas energias. Só que chega um momento da vida que tu dá um nome para isso, que tu descobre o que é isso. E como que se manifesta para mim na minha vida a minha mediunidade? Através das minhas emoções, dos meus pensamentos e do físico também. Então, muitas vezes eu começo a sentir uma dor e às vezes eu absorvi a energia de uma pessoa que estava com aquela dor, que estava com um sintoma, ou até de um espírito que se aproximou e tá com aquela dor, ou usou da dor para chamar a minha atenção. Ou uma pessoa que ela tá emocionalmente mal, debilitada, tá triste, tá com raiva, e eu filtro, né? Eu puxo o que aquela pessoa tá sentindo, ou um espírito, uma entidade também. Muitas vezes, aquela pessoa, ela fala que ela tá bem, né? Quando a gente pergunta, ai, como é que tu tá? Aquela coisa meio por educação, né? Tô bem. Só que aí, convivendo com aquela pessoa durante algumas horas, eu começar a me sentir triste, começar a me sentir com raiva, começar, sabe? E na verdade eu captei o que aquela pessoa estava sentindo, porque não é porque a pessoa te diz que ela tá bem que ela tá. Às vezes ela não tá. E aí tu fica perto dela e vai absorver isso. Então, em ambiente de trabalho, é muito desafiador para mim trabalhar na CLT, por isso que essa é uma das razões que eu escolhi não trabalhar na CLT e que eu detesto esse regime de trabalho CLT, concurso público. Não dá certo para mim porque geralmente são pessoas, né, do nosso convívio, os nossos colegas de trabalho, até os nossos chefes ali, geralmente são pessoas que odeiam seu emprego, que estão ali só pelo dinheiro, que odeiam aquilo ali, vão trabalhar já odiando o que estão fazendo, e era o que eu sentia quando eu trabalhava na CLT, eu odiava o meu trabalho, eu odiava aquela rotina. E aí eu absorvia a energia de todo mundo. Eu absorvia a energia daquele ambiente. Aquele desgosto, aquela frustração, aquele eu odeio esse lugar, eu odeio esse ambiente, eu não queria estar aqui. Eu acabava absorvendo, me adoecendo, tendo inclusive, né, somatizando pela minha predominância emocional, pela minha sintonia emocional e mental, somatizando problemas de saúde, enxaqueca, dor de cabeça, dor na cervical, candidíase e várias coisas. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo que tem lugares que não são para mim. Esse ambiente comum, né, de CLT, bares, baladas, lugares muito lotados, muito movimentados, não são mais para mim. Eu prefiro não frequentar porque isso me faz mal. Então, algumas experiências negativas que a mediunidade esponja já me trouxe. Vou ler aqui para ti. Crises de identidade, crises existenciais, tendência suicida, oscilações e instabilidade emocional, também conhecido como bipolaridade, né? Picos depressivos, de raiva, dificuldade de conviver com pessoas, de frequentar certos ambientes, somatização de dores físicas, problemas que podem chegar até a doenças também, desafios no trabalho como terapeuta. Então, era insatisfeita trabalhando na CLT. Através do meu mapa natal, do meu autoconhecimento, eu fui descobrindo meu propósito profissional, um trabalho que eu amo fazer, que me inspira, que me nutre, que eu gosto de fazer. Descobri que eu queria ser terapeuta. Aí eu atendia como terapeuta, mas eu sentia uma coisa ruim, uma coisa, sabe? E aí tinha problemas também no meu propósito profissional em ser terapeuta. Porque eu fui descobrir que eu estava sugando a energia e os problemas das pessoas. Eu estava sendo uma esponja, não um filtro. Eu estava absorvendo todos aqueles problemas das pessoas que eu atendi e ficando com aquilo e me contaminando. Então, ser terapeuta, meu propósito profissional,
deixou de ser algo prazeroso, começou a se tornar algo ruim na minha vida. E aí eu vou desistir de ser terapeuta? Ou eu vou aprender a transmutar, a filtrar energias, a entregar para a pessoa o que é dela e ficar com o que é meu? Segunda opção me parece bem melhor. E experiências positivas da mediunidade esponja. Alta percepção para o mundo interno, tanto o meu, né? Uma alta percepção do que eu sinto, do que eu penso, das minhas reações, né? Uma autoobservação, uma leitura pessoal muito grande. E também a facilidade de ler o outro, de sentir a energia do outro, de sentir a intenção do outro. Então, alta percepção do mundo interno, subconsciente, emocional do outro. Muitas vezes nem a pessoa entende o que ela está sentindo, mas eu consigo sentir, consigo entender, decodificar o que aquela pessoa está sentindo. Empatia, sensibilidade energética, acesso fácil à intuição, captar presenças, captar pensamentos. É difícil mentir para mim. Às vezes eu quero ser enganada, né? Às vezes eu não quero lidar com a verdade, mas isso é uma coisa muito fantástica, porque é impossível mentir pra mim. Impossível eu não vou dizer, né? Porque eu não tô com essa bola toda. Mas é difícil mentir pra mim. Porque além da fala, além da linguagem corporal, mas o que tá no campo daquela pessoa, eu consigo sentir. Então, isso são algumas coisas positivas, né? Da nossa mediunidade. E o que eu penso sobre isso? Eu já pensei que a mediunidade era um karma, era uma coisa horrível, que só veio para me atrapalhar, que só atrapalhava a minha vida, que eu queria arrancar isso, eu queria tirar isso. Eu achava literalmente que era só para pagar alguma coisa, para acertar alguma coisa. Eu não via nada de bom nisso. E à medida que eu comecei a me desenvolver, a buscar conhecimento, a ler, a estudar, a fortalecer a minha conexão com a espiritualidade, com os meus mentores, com o universo, com Deus, né? Eu fui entendendo que existia um propósito maior nisso, que é o que eu já falei aqui em outra conversa, em outro vídeo, que eu quis vir com essa mediunidade esponja, com esse canal energético aflorado, para fazer algo. Então, se eu quero viver os meus propósitos, propósito profissional, propósito primário, essa mediunidade esponja é importante para algo. Nada é por acaso. Nada é assim, nossa, em vão, por acaso. Tudo tem um propósito, um planejamento. Então, eu ter vindo com a mediunidade esponja está a serviço de quê? Eu preciso dela para realizar o quê na minha vida? E quando eu comecei a me fazer essas perguntas, junto com o estudo, o conhecimento, a leitura, né, o ver pessoas como a gente está fazendo aqui, falando sobre isso, eu fui dando um lugar melhor para isso na minha vida. E eu não posso deixar de falar também sobre o desafio que é ser médium esponja no relacionamento amoroso e na relação com as pessoas mais íntimas, né? Família, quem tu convive dentro de casa, relacionamento amoroso. Vai por mim. Se relacionar, namoro, casamento, viver com uma pessoa que tem hábitos destrutivos, que tem vícios, que tem comportamentos ruins, inferiores, vai te fazer muito mal. Vai te afetar, ó. Quando a minha voz muda assim, às vezes é porque eu captei alguma energia, alguma presença, enfim. Muitas vezes, manter um relacionamento, uma relação, uma convivência com uma pessoa que fuma, que bebe, que tem vícios, que faz fofoca, julga, critica todo mundo, reclama de tudo, bebe quase todos os dias, vai a bar, a balada, consome pornografia, não tem Deus na vida, não tem uma vida espiritual, não se desenvolve,
não cuida da saúde, o que tu acha que essa pessoa tá atraindo para perto dela? Obsessor, entidades, encostos pesados que têm essa mesma sintonia. E tu, como um médium esponja, vai absorver tudo, vai filtrar tudo. Então, isso sim que é tóxico. Manter essas relações vai ser altamente tóxico para tua vida. E outras pessoas, talvez, que não são médium esponja, que não são sensitivos, empatas, que não têm essa mediunidade, talvez não absorvam tanto essa energia, não se afetem tanto. Mas para quem tem, vai se afetar demais. É como se existisse uma simbiose, que tu vai sugar tudo isso como se fosse teu. Então fica aqui um alerta. Reveja as tuas relações, reveja com quem tu convive. Muitas vezes a gente não tá pronto para terminar, se desconectar, se mudar de casa, ou muitas vezes isso é uma desculpa, porque por alguma razão tu precisa se manter nessas baixas vibrações, perceba isso. Talvez tu precise de um trabalho terapêutico, uma terapia, para entender o que emocionalmente te mantém vinculado a isso que te faz mal. Se pergunte, né, por que eu preciso sofrer? Por que eu preciso me colocar nessa situação que me adoece, que me causa dor, sofrimento emocional, mental, físico? O que eu preciso aprender aqui para me libertar? Para ir viver a minha vida e buscar pessoas, tribos, lugares que estão na mesma busca que eu e que me impulsionam ao invés de me sugar, me drenar. E eu quero saber as tuas histórias, as tuas experiências sendo um médium esponja. O que tu já viveu de negativo, de positivo? Quais são as experiências que tu tem? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Te vejo na próxima conversa.